GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 83, capítulo 4, Perícias. Lista de perícias, de Geologia NT até Interrogatório. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Geologia NT, IQ difícil, pré-definido IQ-6, Geografia Física -4 ou Prospecção -5. Essa é a ciência que estuda a estrutura dos planetas, crosta, manto e núcleo. Um geólogo estuda minérios, rochas, fontes de petróleo, terremotos, vulcões e fósseis. Ele é capaz de achar água usando seu treinamento especializado, conforme nós vamos ver quando estivermos falando sobre sobrevivência em breve. O PC deve se especializar por tipo de planeta. Nós já vimos isso quando falamos sobre tipos de planetas. Golpe debilitante, IQ difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisito, treinado por um mestre. Essa perícia permite achar o ponto fraco de qualquer objeto quando estiver realizando um ataque com as mãos nuas. Cada ataque exige um teste separado de golpe debilitante. Faça um teste contra a perícia depois de acertar o golpe. Golpe debilitante custa 1 ponto de fadiga a cada tentativa, quer o personagem acerte o golpe ou não. No caso de um sucesso, o ataque obtém um divisor de blindagem de 5 contra qualquer alvo amarrado, inanimado ou homogêneo. Nós vamos falar sobre isso quando estivermos falando sobre lesões em alvos difusos, homogêneos e mortos-vivos, que pode ser tratado como se fosse fragilidade, quebradiço, do tipo quebradiço, que nós já vimos, durante esse ataque. Em uma aventura cinematográfica, o PC não está limitado a alvos inanimados. O divisor de blindagem afeta qualquer blindagem ou campo de força artificial e não a RD natural. E o PC pode tentar tratar oponentes homogêneos como se possuíssem fragilidade, quebradiços. No caso de um fracasso, o ataque não recebe nenhum benefício especial. No caso de uma falha crítica, o PC causa dano em sua própria mão ou pé. Modificadores: -10 se for utilizado instantaneamente, cai para -5 após um turno de concentração, -4 após 2 turnos, -3 após 4 turnos, -2 após 8 turnos, -1 após 16 turnos e sem penalidades após 32 turnos. -1 se o alvo for de madeira ou de plástico. -3 se for de tijolo ou de pedra, -5 se for de metal ou algum composto de alta tecnologia. Golpe poderoso, vontade difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisito, treinado por um mestre ou mestre de armas. Essa habilidade de recorrer à sua força interior para dar um golpe devastador em um combate corpo a corpo. Faça um teste para cada ataque. Golpe poderoso consome 1 ponto de fadiga independente do sucesso. No caso de um sucesso, dobre a ST quando for calculado o dano do próximo ataque somente. Esse ataque será sujeito a todos os modificadores normais e deve ocorrer imediatamente após o teste do golpe poderoso. Se o personagem tiver um NH maior que 20 nessa perícia, triplique sua ST, aceitando uma penalidade adicional de -10 no teste de habilidade. O personagem também pode usar essa perícia em situações fora de combate. Por exemplo, o personagem poderia aplicar um golpe poderoso para dobrar ou triplicar sua ST momentaneamente a fim de mover um objeto pesado. Essa habilidade custa 1 ponto de fadiga e exige um teste de habilidade, conforme descrito anteriormente. Modificadores: -10 se usa instantaneamente, caindo para -5 após um turno de concentração, -4 após 2 turnos, -3 após 4 turnos, -2 após 8 turnos, -1 após 16 turnos e sem penalidade após 32 turnos. Habilidades com nós: DX fácil. Pré-definido, DX-4, escalada -4 ou tripulante de navio -4. Essa habilidade atar uma grande variedade de nós com rapidez e eficiência. O sucesso no teste de habilidade permite dar um nó corrediço, amarrar alguém, etc. Se o personagem prender alguém utilizando essa perícia, a vítima tem de vencer uma disputa rápida entre fuga e o NH de habilidade com nós para se libertar. Modificadores: +1 por nível de destreza manual elevada, ou -3 por nível de atrapalhado. Hacking de computador NT. IQ muito difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisitos: programação de computadores. Essa é a habilidade de obter acesso ilegal a um sistema de computador, normalmente usando um outro computador ligado a uma rede de comunicação. O sucesso no teste hacking de computador permite ao PC ter acesso ilícito e furtivo a um sistema, ou encontrar ou alterar informações de um sistema que já tenha obtido através de invasão. Uma falha crítica indica que ele não obteve acesso ou deixou algum tipo de evidência que pode incriminá-lo. Essa perícia é cinematográfica e simula a maneira como a invasão de computadores é representada em vários filmes e livros. Ela não existe em campanhas realistas. Os hackers de verdade têm de aprender uma combinação de criptografia, captação para recuperar manuais, senhas ou anotações de lixeira, conserto de equipamento eletrônico, computadores, lábia para convencer os usuários legítimos a revelarem suas senhas, operações de aparelhos eletrônicos, comunicações e vigilância, operação de computadores para explorar brechas no sistema operacional, executar vírus, pesquisa para encontrar brechas na segurança documentadas e programação de computadores para criar vírus. Modificadores: todos de equipamento. -1 a -10 se o PC está sem prática há muito tempo e não teve chance de se familiarizar com as mudanças em seu campo de atuação. Medidas de segurança impõem penalidades que podem variar entre -1 para o programa de segurança comercial mais barato a -15 no caso de tecnologias mais avançadas. Algumas dessas medidas resistem às tentativas de invasão. Nesse caso, faça uma disputa rápida entre hacking e o NH efetivo das defesas. Heráldica, IQ média.
pré-definido IQ-5 é o trato social, alta sociedade -3. Essa é a perícia de projetar e reconhecer escudos de armas, cores, estandartes e tartãs e outros emblemas. O sucesso em um teste de habilidade permite ao heráldico reconhecer um cavaleiro ou um nobre pelo estandarte ou escudo. Pode também criar brasões dignos e atraentes para novos nobres, sem conflitar com os padrões existentes. Em alguns cenários, o personagem tenta se especializar em um determinado tipo de heráldica. Escudos de armas, a especialização mais usual descrita acima, logotipos corporativos, valor pré-definido igual a assuntos atuais, negócios -3, ou até mesmo grafites e pichações, valor pré-definido igual a manha -3. Modificadores, todos os de familiaridade cultural, até +5 para reconhecer um desenho conhecido e -5 no caso de um desenho obscuro ou que não é utilizado há muito tempo. Hipnotismo, e que é difícil, pré-definido nenhum. Essa é a perícia de afetar a mente de outras pessoas através de meios mecânicos ou verbais. A primeira tentativa de hipnotismo leva 5 segundos. Se ela fracassar e o alvo for cooperativo, a segunda tentativa pode ser feita com uma penalidade de -5 e levará 5 minutos. Se ela fracassar e o alvo não pode mais ser hipnotizado naquele dia. Um sucesso em um teste de hipnotismo pode pôr o alvo a dormir e conta como um anestésico para qualquer uso da perícia cirurgia. A critério do mestre, sucessos adicionais no teste de hipnotismo podem também ajudar o alvo a se lembrar de algo que havia esquecido. Os testes de psicologia o auxiliam somente a se curar de problemas mentais. Depois de hipnotizado, o indivíduo se torna extremamente sugestionável. Faça uma disputa rápida entre o NH de hipnotismo versus a vontade da vítima para cada ordem que for dada. Todas as ordens que puserem em risco a vida da vítima ou de pessoas amadas são resistidas com um bônus de +5. Sugestões pós-hipnóticas ou que vão fortemente contra suas convicções podem também ser dadas, instruindo o alvo a fazer alguma coisa depois de determinado tempo do hipnotismo, em resposta a um evento pré-sugerido que desencadeie a ação. O teste de resistência a essas sugestões deve ocorrer quando a vítima se deparar com um evento pré-sugerido. Normalmente, será adicionado um bônus +1 à vontade da vítima para cada semana de intervalo. O personagem não pode usar hipnotismo como um ataque, a não ser em jogos completamente cinematográficos. Ele pode usá-la em um indivíduo desavisado ou indisposto a cooperar e que se encontre fora do combate, mas esse recebe um bônus de +5 em sua vontade. Se resistir à tentativa inicial, ele será considerado como indisposto a cooperar, e uma segunda tentativa não pode ser feita naquele dia. Alguém que não esteja familiarizado com o hipnotismo não saberá exatamente o que foi tentado, mas pode suspeitar de alguma coisa, possivelmente feitiçaria. Em todos os casos, um transe hipnótico dura 1 horas, a menos que seja interrompido pelo hipnotizador. Modificadores, +2 se o PC envia sugestões telepáticas por meio da diapsiquia, já que é muito difícil ignorar vozes em nossas mentes. História, IQ difícil, pré-definido IQ-6. Esse é o estudo do passado registrado em oposição à arqueologia. Um sucesso em um teste de habilidade permite a um historiador dirimir dúvidas sobre a história, até se lembrar a critério do mestre de um paralelo histórico útil. O personagem deve se especializar em uma das duas classes a seguir: uma região geográfica limitada do tamanho de um mapa, do tamanho de uma pequena nação e várias eras, exemplo, História, Bavária, História, Irlanda ou História, Estado de Nova York. Uma única era, exemplo, período vitoriano, século XX. Ou em uma área geográfica ampla, por exemplo, Europa, uma cultura, exemplo, muçulmana, ou uma ideia, por exemplo, economia, esoterismo ou militarismo. Exemplos: História, América do século XX, História, muçulmanos otomanos, ou História, Exército de Napoleão. Essa grande variedade de especializações faz com que seja impossível listar todos os valores pré-definidos que podem ser utilizados. Em termos gerais, se duas especializações se sobrepuserem, o mestre deve permitir a um valor pré-definido entre NH-2 e NH-4. Influência musical, IQ muito difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisitos: talento para música 1 e NH 12 ou mais em qualquer instrumento musical ou canto. Essa perícia cinematográfica permite que o personagem influencie as emoções de todas as pessoas quando toca um instrumento musical ou canta. Em alguns cenários, esse é um talento mágico ou psíquico, uma forma especial de hipnotismo que funciona com qualquer instrumento ou a voz. Em outros cenários, ela está associada a um tipo específico de instrumento mágico ou de alta tecnologia. Para tentar exercer sua influência musical, o personagem tem de primeiro fazer com que seu público pare e ouça sua performance. Também é necessário obter um sucesso em instrumento musical ou canto. Em seguida, é possível fazer um teste de influência musical. No caso de um sucesso, o PC conseguirá ajustar o teste de reação da plateia em relação a ele ou qualquer um dos presentes, para cima ou para baixo, um número de pontos igual à margem de sucesso até um máximo de +3, +4 no caso de um sucesso decisivo. Se tiver apenas alguns segundos ou a plateia não estiver prestando atenção à sua performance, o personagem pode ajustar os testes de reação em mais ou menos 1 no máximo, independente da margem de sucesso. Os ouvintes que não desejarem ser influenciados podem resistir usando a sua vontade. Duro de ouvido concede um bônus de +4 para resistir, e as pessoas que têm surdez são completamente imunes. No entanto, alguns mecanismos de ficção científica geram vibrações que afetam o corpo. Nesse caso, o sentido da audição da pessoa é irrelevante. Fica a cargo do mestre determinar se essa perícia funciona com animais e com seres inteligentes. É bem possível que aconteça em cenários de fantasia clássica. Instrumentos musicais, e que é difícil, pré-definido especial. Essa é a habilidade de tocar um instrumento musical. Com sucesso no teste de habilidade, o personagem faz uma performance competente. É obrigatório se especializar em um determinado instrumento.
Os modificadores dos valores pré-definidos entre diversas especializações variam entre -3 no caso de instrumentos semelhantes a 100 nível pré-definido no caso de instrumentos completamente diferentes entre si, como um tambor e uma harpa, por exemplo. Essa perícia inclui a capacidade de ler música escrita no sistema de notações de sua cultura, se houver, e trate os sistemas diferentes como familiaridades. Interrogatório, IQ média, pré-definido IQ -5, intimidação -3 ou psicologia -4. Essa é a habilidade de questionar um prisioneiro. Só é ensinada nas agências de inteligência, polícias, penitenciárias, unidades militares e no submundo. Faça uma disputa rápida entre o NH de interrogatório versus a vontade do prisioneiro para cada pergunta. Isso leva 5 minutos por pergunta. Se vencer, o interrogador receberá uma resposta verdadeira. Se empatar ou perder, a vítima permanecerá em silêncio ou mentirá. No caso de um fracasso, por uma margem de 5 ou mais, o PC ouvirá uma mentira convincente e bem construída. O mestre apresenta o prisioneiro ou o interrogador, se o personagem for o prisioneiro, e faz todas as jogadas em segredo. Modificadores: -2 se o nível de lealdade do prisioneiro para com seu líder for muito bom ou excelente, -3 se tiver pouca empatia, +2 no caso de interrogatórios longos, mais 2 horas, +3 se forem feitas ameaças graves, +6 se for utilizada a tortura. Aumente esses dois últimos bônus em +1 se o interrogador tiver a vantagem insensível. Observe que tortura não significa necessariamente o uso de pau de arara ou anjinhos. Expor um prisioneiro a um objeto de sua fobia é um método de tortura bastante eficaz. Uma ameaça à integridade de um ente querido também é um método de tortura eficiente. Lembre-se que torturar um prisioneiro normalmente é considerado como um comportamento vil e pode gerar represálias. Então, estamos terminando hoje por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Caso esteja gostando, você pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext e em www.padrim.com.br/rpgnext. Então vamos ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.